E aí, pessoal, tudo bom? Bem, vamos lá dar continuidade aqui aos nossos estudos, porque temos muitas coisas interessantes para ser abordada hoje. Quero falar com vocês, já vim falando sobre isso a respeito do chat GPT, como nós podemos utilizá-lo eh, dentro da advocacia criminal. Lá na Hotmart tem vários cursos, aqui o KiwiFi tem vários cursos. Nós temos a nossa comunidade que você paga mensalmente um valor de R$19,90, tem acesso total à comunidade, com várias aulas, cursos, temos debates ao vivo, enfim. Se você quiser fazer parte e conhecer a nossa comunidade, só entrar aí no nossas redes sociais que você vai encontrar. E referente ao chat GPT, eh, eu já venho falando, mostrando para vocês vários prompts, inclusive referente a um curso específico sobre ChatGPT na advocacia criminal, onde se analisa onde se cria defesa preliminar, se analisa a defesa preliminar, se analisa uma denúncia, consegue-se verificar questões referentes à aplicação de pena, na dosimetria da pena. Então, tudo isso já vem trabalhando e já tem um curso sobre isso. Tá? Hoje eu quero falar com vocês que nós podemos utilizar também o chat GPT criando GPT específico para você. Então eu posso criar um chat GPT dentro do próprio chat GPT. Então eu já criei aqui vários, ok? Hoje eu quero falar de um com vocês. Tá? Já criei o Doutor Alvará de Soltura, já criei o Mestre dos Mistérios, o Mestre dos Peritos e o Mestre da Revisão de Argumentos, ok? Cada um tem uma finalidade, vai fazer uma tarefa. Então, eu vou executar com vocês aqui a tarefa do mestre das revisões, tá? Quero que vocês prestem atenção no que nós vamos estar aprendendo aqui. Então, você vai ver que o objetivo desse chat aqui, na realidade, o mestre da revisão, é você fazer com que ele apresente uma crítica sobre determinados argumentos. Então a ideia aqui foi criar três personagens, tá? Eu criei um moderador, uma pessoa que vai estar intermediando a conversa de duas. Ele vai informar qual o assunto que deverá ser debatido. Um usuário vai informar os seus argumentos. Depois, um segundo usuário vai informar também seus argumentos sobre aquele assunto. O chat GPT vai fazer uma revisão, inclusive pontuando os argumentos, e vai apresentar no final o que seria uma ou a melhor solução possível para aquele argumento referente àquele assunto. Então isso é super interessante, porque, por exemplo, você pode estar numa audiência, você está com sua máquina ligada aberta e você está vendo, por exemplo, isso acontece, quando júri mais ainda, do juiz, né, é, colocar a ideia de se ter alegações finais orais, por exemplo. No júri sempre vai ser. Mas quando for, por exemplo, os crimes que não sejam competência do tribunal do júri, nós sabemos que o juiz tem essa possibilidade, ele permite a ele. Então, no momento em que, por exemplo, o promotor de justiça está lá fazendo os argumentos dele, você pode estar aqui digitando o que ele está falando e vai solicitar que o chat faça para você, né, uma apresentação de argumentos. Isso é em questão de segundos. Dá para fazer? Claro que dá, sem problema nenhum. Se for no júri, muito mais ainda, porque o promotor vai estar falando, você pode estar anotando os principais tópicos, monta a história dele, coloca aqui dentro e o chat vai trazer para você argumentos super importantes que você pode abordar. Então, na verdade, você vê que tem várias eh, funcionalidades que nós podemos utilizar o chat GPT dentro da advocacia criminal. Isso eleva e muito, né, a nossa capacidade produtiva, eleva e muito, né, a nossa prestação de serviço para o nosso cliente, um serviço de excelência, e vai diminuir aí o teu cansaço, os custos e por aí vai, ok? Então, coloquei aqui para você, ó, o mestre da revisão de argumentos.
tá bom? Então, o nome aqui deste prompt que eu criei se chama mestre da revisão de argumentos. E coloquei lá, né? Eu sou o mestre da revisão de argumentos, estou aqui para revisar seus argumentos, apresentando os pontos positivos e negativos. Ao final, apresentarei o argumento sobre o tema de forma refinada. E aí ele vem aqui e pergunta: apresente o tema a ser abordado. Poderia colocar aqui: vamos abordar o tema princípio da presunção de inocência. Ok? Então vamos supor, o chat está pedindo para você fornecer qual é o assunto que vai ser debatido, e eu estou falando que vai ser o princípio da presunção de inocência. E aí ele vem e fala para a gente aqui: entendido, vamos dar início ao nosso debate sobre o princípio da presunção de inocência. Este é um tema fundamental no direito e nas práticas judiciárias, oferecendo amplas possibilidades para uma discussão rica e aprofundada. Ele faz uma introdução, isso é muito interessante. Agora eu gostaria de pedir ao usuário 1 que se apresente, formando seu nome. Por favor, após a apresentação, compartilhe seus argumentos sobre o princípio da presunção de inocência. Lembre-se de digitar terminei ao concluir sua exposição. Estou aqui para ouvir atentamente e revisar seus argumentos. Então, exemplo, meu nome é Brito. Eu posso, já poderia ter colocado já os argumentos, e agora ele vem e, como eu não coloquei, ele vai e pede para eu informar os argumentos. Então, vamos supor que eu colocasse lá: o princípio da presunção de inocência é constitucional, devendo ser respeitado e aplicado no caso concreto, devendo ser inegociável sua flexibilização. Ok? Vamos supor que eu colocasse isso aqui. Ok? Tem muito mais coisas. Só estou dando exemplo para mostrar para vocês que, num segundo momento, o usuário 2, por exemplo, vai apresentar outros argumentos. Aí ele vem aqui e está fazendo o trabalho dele aqui. Obrigado, Brito, pela sua contribuição. Agora eu gostaria de pedir ao usuário 2 que se apresente. Então vamos supor que o usuário 2, o nome do sujeito seja Paulo. Vou botar aqui, ó. Sou Paulo. Ok? Ele vai dar boas-vindas, provavelmente. Agora eu pedi aqui. Está pedindo para gente que o Paulo apresente seus argumentos. Então vamos supor que entendo que o princípio da presunção de inocência não é absoluto no que tange ao direito processual penal, podendo ser flexibilizado, tendo em vista a possibilidade da prisão preventiva, quando necessário, e presente qualquer dos seus requisitos. Quanto ao direito material, ou seja, direito penal, entendo ser inegociável. Todos são inocentes até o trânsito em julgado de uma sentença. Terminei. Ok? Tá lá. Ótimo. Agora ele veio agradecer os dois, tá? E vai fazer os argumentos dele, vai fazer a revisão, que é o objetivo que a gente está fazendo aqui. Então, poderia ter sido o usuário 1, por exemplo, o Ministério Público apresentando seus argumentos, e agora você, em cima dos argumentos dele, você lança a sua proposta que você quer
fazer como argumento, ele vai te dar uma posição a respeito daquilo que você está fazendo. Olha que interessante. Eu vou esperar ele terminar e vou ler para vocês perceberem que o chat faz, na realidade, um trabalho, um serviço de revisão, de crítica, de criação, enfim, é tudo interligado, porque eu programei ele para isso, eu fiz com que ele respondesse dessa forma. Então, esse prompt vai estar liberado lá para você ter acesso a ele e utilizá-lo toda vez que for necessário lá no nosso curso sem nenhum problema. Tá? Esse e tantos outros que eu tenho utilizado, vindo aqui apresentar para vocês. Repare que ele está trabalhando, fazendo um trabalho realmente aprofundado, fazendo suas críticas e por aí vai. Vou aguardar ele terminar. A gente vai ler e vai perceber a qualidade que ele traz para a gente no que a gente pede para ele fazer. Então, é indispensável você ter o chat GPT hoje. Inclusive, que ele está falando aqui, ó, melhor argumento refinado. Então, ele traz um argumento refinado. Por quê? Porque eu pedi ele para ele fazer isso. Né? Lá dentro da programação, eu pedi para que ele fizesse a comparação, fizesse a leitura do argumento do usuário 1, do argumento do usuário 2, mostrando os pontos positivos e negativos de cada um, e depois ele apresentasse uma nota, ok? Além do que ele apresentasse também uma resposta refinada, criada por ele, ok? Ele está terminando aqui e a gente já vai fazer essa leitura. Repare que ele fez um trabalho aqui espetacular, como sempre. Ele está se despedindo da gente aqui, enviando uma mensagem aqui de incentivo, por aí vai. Então vamos lá. Olha só que legal, gente. Aqui eu comecei, né? Eu sou o Brito. Depois ele veio e tal. Pediu aqui os argumentos, né? Ele fez argumentos do Brito, ó. Revisão dos argumentos do Brito. O Brito argumenta firmemente a favor da inegociabilidade do princípio da presunção de inocência, ressaltando sua natureza constitucional e a importância de sua aplicação rigorosa no caso concreto. Esta posição destaca a perspectiva de que qualquer flexibilização desse princípio poderia comprometer os direitos fundamentais do indivíduo, uma visão amplamente apoiada na doutrina dos direitos humanos e no direito constitucional. Pontos positivos: ele apresenta fundamentação constitucional. Brito acerta ao invocar a constitucionalidade do princípio, o que reforça a ideia de que ele é um alicerce do direito penal moderno. Inegociabilidade. A ênfase na inegociabilidade desse princípio sublinha a importância de proteger os direitos individuais contra os possíveis abusos de autoridade do sistema judicial. Aí, continua ele aqui, ó. Tá? Críticas e recomendações. Flexibilização e contexto. A argumentação poderia ser aprofundada ou considerar as nuances do debate sobre a flexibilização do princípio, especialmente em contexto específico onde a lei permite certas exceções. Foi o que o segundo fez. Como na prisão preventiva mencionado por Paulo, uma análise crítica dessas exceções poderia enriquecer o argumento. Jurisprudência e doutrina. Para fortalecer ainda mais sua posição, Brito poderia referenciar jurisprudências relevantes e literatura doutrinária que apoiam a inegociabilidade do princípio, proporcionando uma base mais sólida. Aí ele veio e apresentou o melhor argumento refinado. A presunção de inocência é um pilar do direito penal e processual penal, consagrado constitucionalmente para garantir a justiça e evitar condenações injustas. Esse princípio não deve ser flexibilizado, pois serve como uma salvaguarda essencial contra o abuso do poder. No entanto, é crucial reconhecer e analisar exceções legais específicas, como a prisão preventiva, dentro de um marco legal estrito que respeite os princípios, os direitos fundamentais. O equilíbrio entre a proteção da sociedade e os direitos do indivíduo é vital, requerendo uma aplicação cuidadosa e ponderada do princípio, sempre com o objetivo de preservar a dignidade e a liberdade até que a culpa seja definitivamente comprovada. Nota ótima, ok?
Então, agora vamos proceder à revisão dos argumentos, né, de Paulo. Paulo apresenta uma perspectiva que reconhece a importância do princípio de presunção de inocência, ao mesmo tempo em que argumenta pela sua não absolutidade no âmbito do direito processual penal, destacando a prisão preventiva como exemplo de sua flexibilidade justificada. Essa visão aborda a complexidade e a dinâmica do sistema judicial, considerando as necessidades práticas da administração da justiça. Reconhecimento, pontos positivos. Reconhecimento da complexidade. Paulo acerta ao reconhecer que, embora fundamental o princípio da presunção de inocência, pode comportar exceções, especialmente no contexto processual penal. Distinção entre direito processual e material. A distinção feita entre os âmbitos processual e material do direito penal é importante para entender a aplicabilidade e os limites do princípio da presunção de inocência. Críticas e recomendações. Fundamentações das exceções. Seria benéfico para o argumento de Paulo explorar mais detalhado o critério das condições sob as quais a prisão preventiva e outras de flexibilização são consideradas justificáveis, tal como crimes graves, ter ferido qualquer elemento lá, um dos 4 elementos lá do artigo 312 do Código de Processo Penal que trata da prisão preventiva, deveria ter abordado, é isso que ele está falando para a gente. Impacto sobre os direitos fundamentais. Uma análise crítica do impacto que a flexibilização do princípio pode ter sobre os direitos fundamentais. Então, ele trouxe aqui para a gente recomendações, ok? Melhor argumento refinado, ele apresenta um argumento refinado. O princípio da presunção de inocência é um direito fundamental que sustenta a justiça penal, garantindo que ninguém seja considerado culpado até que sua culpa seja legalmente comprovada. No entanto, sua aplicação não é absoluta no direito processual penal, onde medidas como prisão preventiva são permitidas sob circunstâncias rigorosamente definidas pela lei, visando equilibrar a proteção da sociedade e a ordem pública com os direitos do acusado. Para garantir que essa flexibilização não comprometa os direitos fundamentais, é essencial que tais medidas sejam sempre aplicadas com estrita aderência aos princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade, assegurando a liberdade individual, assegurando que a liberdade individual seja preservada até que a culpabilidade seja inequivocadamente estabelecidas. Cara, é perfeito. Ele falou sobre necessidade, proporcionalidade, né? Legalidade. Pô, nota ótima. Ok? Então, beleza. Agora ele vem aqui na conclusão. A discussão sobre o princípio da presunção de inocência revela a complexidade e a delicadeza de seu equilíbrio com as necessidades práticas da justiça penal. Tanto Brito quanto Paulo apresentaram argumentos valiosos que refletem diferentes aspectos dessa questão. É essencial que o debate continue sempre buscando assegurar a justiça e a proteção dos direitos fundamentais. Agradeço imensamente a ambos, né? E por aí vai. Sugestão de argumentos para o tema. O equilíbrio entre a acusação, entre a presunção de inocência e as necessidades da justiça penal reflete um dos dilemas mais profundos do direito. Por um lado, deve-se assegurar que nenhum indivíduo seja injustamente privado de sua liberdade. Por outro, a sociedade deve ser protegida de possíveis danos. O que a gente tem aqui? O princípio da proporcionalidade. É isso que ele está falando para a gente. Mais embaixo ele vai falar, ó, a chave para esse equilíbrio reside na aplicação rigorosa dos princípios da proporcionalidade e necessidade, garantindo que qualquer exceção ao princípio da presunção de inocência seja justificada, transparente e submetido ao controle judicial efetivo. Este debate sublinha a importância de um diálogo contínuo entre teoria jurídica e prática, visando sempre aprimorar a proteção dos direitos fundamentais, enquanto se mantém a ordem e a segurança pública. Continue desenvolvendo seus argumentos e a contribuir para a construção de um direito mais justo e humano. Obrigado novamente pela participação. Então vejam que o que aconteceu aqui. Você, por exemplo, poderia até estar no seu escritório agora, pegou as alegações finais do Ministério Público, colocou aqui, digitou aqui como um ponto de argumento e como se o Ministério Público tivesse é, abordando esse tema com você. Você faria, né, o contra-argumento
e deixaria o ChatGPT dar uma posição para você. Qual é a ideia aqui? É verificar se os meus argumentos são eficientes, eficazes, com excelência, para combater os argumentos do Ministério Público. E aí o chat vai me dar uma posição referente àquilo que eu sustentei. O chat vai mostrar para mim o que eu preciso melhorar, o que eu posso aproveitar, do que ele vai me apresentar. Então veja que você hoje tem, na realidade, questão estratégica para poder trabalhar. Estou falando do Ministério Público, que em regra nós temos ação penal pública, mas nas ações penais privadas também você pode fazer isso. E nesse caso aqui, gente, esse chat aqui, GPT, mestre da revisão de argumentos, ele serve para qualquer ramo do direito. Se eu colocasse direito civil, direito civil, né? Princípio da transparência na relação do consumidor, por exemplo, tema de direito de família, seja o que fosse, ele iria executar sem problema nenhum, porque eu não coloquei na programação dele o direcionamento só para o direito penal, processual penal, tribunal do júri. O exemplo que eu dei aqui foi da questão da presunção de inocência para vocês poderem ver a funcionalidade dele e o que nós podemos extrair do que ele passa para a gente, aumentando suas estratégias e as suas possibilidades de você ter êxito naquilo que você está produzindo. Então, esse aqui é o chat mestre da revisão de argumentos que eu criei. Acabei de apresentar para vocês. Vocês vão ter acesso a ele, sua programação, baixar lá para vocês e utilizarem da forma que quiserem. Repito, pode ser utilizado em qualquer ramo, desde que você forneça para ele qual vai ser o assunto a ser debatido. E aí ele vai criar dois personagens, provavelmente vai ser você e o outro provavelmente seu adverso. Você pega lá, por exemplo, a petição do sujeito, ou até poderia subir a petição do sujeito aqui em cima, ó, e pedir ele para analisar e colocar como argumento que ele faria, e depois entraria com os meus argumentos e ele iria fazer esse confronto. Desse confronto ele vai fazer as críticas e eu consigo ver onde eu posso melhorar, aonde eu tenho mais possibilidade de êxito nos argumentos, por aí vai. Então fica essa dica aqui para vocês terem acesso a uma qualidade, eficiência, eficácia na prestação de seus serviços para o seu cliente, que vai fazer toda a diferença não só na questão da produção do seu trabalho, mas também na questão financeira, porque você vai se destacar, ok? Então fica essa dica para vocês. Nossas redes sociais, vocês já conhecem, Comunidade Júri no Ar no YouTube, só lá tem várias aulas lá. josembrito.com é o nosso site. Nós temos os nossos cursos na Hotmart, ok? E por aí vai. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais e logo estarei de volta aqui apresentando outras novidades para vocês. Grande abraço a todos.